Bora falar também sobre Carlos Miguel, que se explicou em sua apresentação no Palmeiras por causa da música provocativa que ele cantou contra o Verdão em 2023. Marcos Leonardo está à venda no Al Hilal. Será que caberia no seu time do coração? As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, centroavante brasileiro em alta na Arábia Saudita, mas à venda. O Al Hilal, com aquela ideia de reestruturação e contratação de jogadores de muito nome, pretende utilizar as vagas de jogadores estrangeiros para contratar verdadeiras estrelas e pode acabar sobrando para o centroavante ex-Santos. Marcos Leonardo fez uma primeira boa temporada na Arábia Saudita. Por lá foram 43 jogos, 29 gols e 3 assistências. Ele foi um bom substituto para o Mitrovic, que conviveu com uma série de lesões ao longo da temporada. Mas, como a ideia é ter jogadores famosos e jogadores estrelados, pode acabar sobrando para o Marcos Leonardo, até porque o limite de estrangeiros no Campeonato Nacional é de 8. Dessa maneira, a tendência é que o Marcos Leonardo fique disponível apenas para competições continentais. Ele, por exemplo, poderia jogar as Champions Asiática, mas para o Marcos Leonardo não é interessante. Você perde espaço, você perde valor, você joga menos. E diante desse cenário, o Al Hilal está disposto a ouvir propostas pelo atacante. No primeiro momento, assim que li a notícia, já imaginei o Marcos Leonardo reforçando o Flamengo, jogador com características parecidas a que o Felipe Luiz pede, de um centroavante móvel, que combate bastante, rouba a bola, mas vale a lembrança de que o Al Hilal havia comprado o Marcos Leonardo do Benfica por 40 milhões de euros. Número praticamente inviável para um clube brasileiro. O Benfica é quem fez bom negócio, porque o tirou do Santos por 22 milhões de euros e o vendeu pouco tempo depois para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Pergunta que eu deixo para você: Marcos Leonardo caberia no seu time do coração? Já registra a sua opinião no espaço para comentários. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras. Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira ao lado da presidente Leila Pereira e, obviamente, foi perguntado sobre aquela musiquinha que ele cantou no fim do ano de 2023, quando era atleta do Corinthians. Na oportunidade, ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Situação que gerou transtornos, incômodos, em meio às tratativas do Palmeiras com Carlos Miguel e o Nottingham Forest. Presidente Leila Pereira ignorou protestos de torcedores do Palmeiras e bancou a contratação. Carlos Miguel respondeu da seguinte maneira sobre o tema, abre aspas: era uma época em que eu era muito imaturo. Era bobeira, zoação, coisa de quem vem da base, coisa do passado, já foi. Quero agradecer o que vem pela frente e que o Palmeiras está me proporcionando. O Verdão contratou o Carlos Miguel por 5 milhões e meio de euros fixos, mais 500 mil euros em bônus, negociação fechada com o Nottingham Forest, que teve lucro com o goleiro. Ele havia sido comprado do Corinthians por 4 milhões de euros, repassou por 5,5 com mais 500 de bônus e ficando com 20% do valor de uma venda futura, mesmo levando em consideração que o Carlos Miguel, nessa primeira temporada de futebol inglês, entrou em campo em apenas 3 oportunidades. O goleiro vai vestir a camisa 1, mas isso não indica que ele chega para ser titular, pelo menos nesse primeiro momento. O Everton segue pegando no gol. A tendência é que, em caso de falha do Everton, Carlos Miguel possa ir migrando para a condição de titular, contrato longo. O Everton vai completar 38 anos de idade no fim da temporada e já vem sofrendo gols que não eram tão comuns em outros tempos. Antes, deixa eu só contar que Carlos Miguel foi apresentado nessa sexta-feira. O novo goleiro do Palmeiras vai vestir a camisa 1. Disse confiar na sua qualidade e que espera ser em breve o titular do Palmeiras. Também foi perguntado, obviamente, sobre a musiquinha que ele cantou em 2023, enquanto era atleta do Corinthians. Ele cantou: o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. A copinha foi conquistada nesse intervalo de tempo. O mundial, os palmeirenses asseguram que também já havia sido conquistado em 1951. E o Carlos Miguel tentou nessa sexta-feira sair pela tangente, dizendo que era imaturo, que era coisa de alguém que havia vindo da base por conta da rivalidade, enfim. Treta e problema que eu imagino que esteja superado. O que a gente vai tratar de maneira importante nessa live? Quero falar com vocês sobre Andréas Pereira, tá? O meio atacante do Fulham está de saída, e se ele não sair agora, o Fulham já sabe que vai perder o jogador de graça em menos de um ano, que o contrato dele se encerra em junho do ano que vem. E o Andréas Pereira já deixou bem claro que não vai renovar seu vínculo. Podemos falar também sobre Marcos Leonardo, ex-atacante do Santos, que está no Al Hilal, parece estar fora dos planos do time saudita. Caberia
no seu clube do coração. Boa noite, Nicola. Sabe me dizer se o clima entre o Everton e o Carlos Miguel está bom ou já está conturbado? Seria muito maluco se já tivesse conturbado, né? O cara acabou de chegar, inclusive na entrevista coletiva o Carlos Miguel ressaltou a qualidade do Everton, disse que trata-se de um cara super legal, enfim. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Andrés no Verdão, fala aí. Bora falar sobre Andrés? Ainda bem que você me lembrou que eu tinha esquecido completamente, tanta ligação, enfim. Eu conversei hoje com um dos representantes, uma pessoa do staff do Andrés, não vou trazer muitos detalhes para não identificá-la, ela pediu anonimato. Mas eu vou até ler para vocês, eu acho que fica sempre mais fácil quando a gente lê a declaração do cara, e eu acho que fica até mais fácil para tirar a própria conclusão, porque aí não sou eu falando ou tendo a minha impressão, é o cara falando e vocês tiram a impressão de vocês. A frase é a seguinte, ó. O Andreas tem chance sim no Palmeiras, acabou virando o nome para substituir o Richard Rios. No Flamengo, por enquanto, não tem nada, tá? Então, o Flamengo não levou a história adiante, porque já contratou o Saúl, já contratou o Jorginho, já contratou o Carrascal. Já o Palmeiras precisa de um substituto do Richard Rios. Chegou a fazer uma oferta de 20 milhões de euros fixos no começo do ano e mais 4 de euros de bônus. Não avançou, não deu certo. Repito, a ideia do Andrés, a prioridade do Andrés era jogar no Flamengo. Mas se o Flamengo não quiser contratá-lo agora e o Andrés precisar sair do Fulham, eu acho que o Palmeiras passa a ser uma possibilidade absolutamente real, tá bom? Beleza? Cheguei mais rápido que o eleitor do Lula na fila do CRAS. O Leandro Pessoa. Vamos que vamos. E o Andréas? Estamos com 1.400 pessoas somando todas as plataformas. Assim que a gente bater 2.000, imagino que daqui a alguns minutinhos, já falo sobre Andréas Pereira, tá? Hoje, dá para dizer para vocês, já antecipando o papo, que as maiores possibilidades seriam Palmeiras e Flamengo, mas há, entre esses dois, alguém que larga na frente. Cícero Silva. Boa noite, Nicola. A verdade é que o Palmeiras está atrás do jogador paraguaio Julio Enciso. Cícero, o Palmeiras esteve atrás do Enciso, abriu negociações, entendia que o Enciso seria uma baita oportunidade de mercado. Esse é um paraguaio de 21 anos de idade, atua como meio atacante, ele surge no Libertad e acaba se mudando para o futebol inglês. Ele pertencia ao Brighton, só confirmar agora, porque é tanto time que está... mas assim, ele disputou aí, ele pertencia ao Brighton e estava emprestado para o Ipswich Town. Tá? Ele voltou para o Brighton e cumpriria seu último ano de contrato. Ou seja, era a última chance de o Brighton fazer dinheiro com o atleta. O Palmeiras entrou em contato com o Brighton, dá para dizer até que o negócio poderia acontecer se dependesse do clube do inglês. Mas o Enciso, desde o princípio, estava trabalhando com a ideia de continuar no futebol europeu. Foram alguns movimentos feitos por times de lá, até que o Strasbourg, da França, que é um time pequeno, mas afiliado ao Chelsea, entrou em contato e acertou um acordo, tá? Operação de 20 milhões de euros. Os exames médicos estão marcados para o começo da próxima semana. O contrato vai ser até 2031, prorrogável até 2032. Então, diante desse cenário, dá para dizer que Enciso não será contratado pelo Palmeiras, tá? Julio Enciso se acertou com o Chelsea, que comprou por 20 milhões de euros e será repassado ao Strasbourg da França, então não vem mais para o Palmeiras. Só uma observação importante, eu não sabia disso, até legal dividir com vocês, mas os clubes na Europa, eles têm um limite de jogadores que podem ser emprestados. E o Chelsea é aquele que mais compra jogadores. Isso é um enorme problema, né? Porque você sai comprando jogador e você tem um limite, uma restrição de empréstimos. Então, para solucionar esse problema, o que o Chelsea fez? Ele criou uma empresa chamada Blue Call, Blue de azul e CO de company, né? E essa empresa, quando o Chelsea não tem convicção de que o atleta vai performar no Chelsea, é essa empresa quem compra o jogador, o hospeda no Strasbourg, mas com possibilidade real de assim que ele engrenar, ele vira atleta do Chelsea, tá? Então esse é o modus operandi do Chelsea em relação ao Enciso e a vários outros jogadores que já foram contratados recentemente. Cheguei a contar para vocês que o Chelsea foi o clube no mundo que mais gastou com reforços nas últimas 5 temporadas, 1.770 milhões de euros, tá bom? Só para vocês entenderem o volume do negócio. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, atualizações de hoje, né? Deste sábado, para você acompanhar todas as informações do Verdão. Já faz aquele esquema, né, rapaziada? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras atualizadas. E detalhe, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto. E para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo nesse canal.
pra fortalecer legal, porque é top demais, hein? Espalha pra gerar esse vídeo, manda o vídeo no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, para que todos os torcedores do Verdão fiquem ligados nas últimas atualizações do Palmeiras, combinado? E a gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!